Toda pessoa que morre deixa bens, direitos e também dívidas. Nesse caso, a família pode ser cobrada pelo pagamento dessas dívidas? E ainda, qual o momento mais adequado de se fazer a partilha dos bens? Estes são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Alberto Diniz Júnior, que é titular da primeira vara de sucessões e ausência da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 23 anos e já passou por 3 comarcas, Unai, João Molevade e Belo Horizonte, onde está há 11 anos. É também pós-graduado pela PUC Minas Gerais em Direito Civil. Doutor Alberto, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Newton Paiva, me ajudarão a entrevistá-lo. E no terceiro bloco, nós temos o quadro Pensamento Literário, o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas, doutor Alberto, a questão das dívidas aí, a família deve ser cobrada, pode ser cobrada pelo pagamento dessas dívidas da pessoa falecida? Evidentemente que sim. O autor da herança, quando vem a falecer, a universalidade dos seus bens são arrecadados para uma futura partilha entre os herdeiros. E a toda evidência, se tiver dívidas, essas dívidas devem ser saldadas com a finalidade de se buscar identificar efetivamente qual é o patrimônio deixado. E estas dívidas, a toda evidência, elas têm que ser pagas pelo espólio, que é uma ficção jurídica, evidentemente. E qual que é a prioridade? É a partilha dos bens aos herdeiros ou o pagamento dessas dívidas? Na verdade, o que acontece é o seguinte, nós temos dívidas que existem prioridades, evidentemente, como dívidas trabalhistas e dívidas tributárias, né? E estas dívidas, se habilitadas no inventário, a toda evidência deverão ser arcadas em primeiro lugar. É certo que todo o patrimônio que é arrecadado, deste patrimônio tem que ser retirado os valores devidos às dívidas, sejam aquelas contraídas ao longo da vida pelo autor da herança, em contratos, em obrigações outras, né? E os herdeiros, resguardados a legítima de cada um dos herdeiros. Legítima, no caso, seria a própria aquele herança. Patrimônio que é devido a cada um daqueles herdeiros. Sei. Mas vamos dar um exemplo aqui. Se uma pessoa deixa um patrimônio de 100 mil reais, por exemplo, e tem uma dívida de 20 mil, como é que fica a situação? Este valor 20 mil reais que é devido a esta dívida, aquele credor desta dívida deverá habilitar no inventário, é uma regra do artigo 1017 do Código de Processo Civil, e ali nesse inventário, se esta dívida for reconhecida pelo inventariante, pelo administrador do espólio, como uma dívida certa, líquida e certa, se reservará bens suficientes naquele patrimônio para quitar essa dívida. Invertendo a situação... E o restante deste patrimônio é partilhado entre seria os 80 mil que eu me referi aqui. Evidentemente que sim. Invertendo a situação, doutor Alberto, se o falecido não deixa bens suficientes, não tem patrimônio, essas dívidas também devem ser assumidas pelos herdeiros? Na verdade, o que acontece? Os herdeiros só respondem por dívida no limite da sua legítima. Da sua herança, no caso. Da sua herança, evidentemente. Isso não passa para o patrimônio particular do herdeiro. Nós sabemos, no direito das obrigações, que o patrimônio do cidadão responde pelas dívidas que ele tem. Sim, mas né? se o herdeiro tiver... Se ele não tiver, neste caso, patrimônio suficiente para cobrir aquelas dívidas, evidentemente que isso vai se perder, né? Quer dizer que o patrimônio pessoal do herdeiro não entra nesse equacionamento. Só vai entrar até o limite de sua legítima, assim diz o Código Civil brasileiro. Mas se o credor, o financiador, seja lá quem for, tiver uma dívida e pressionar, coagir, intimidar aquela família para receber a dívida do falecido, como é que fica isso? Na verdade, nós teríamos aí um aspecto de direito consumerista. Na verdade, você não pode cobrar dívidas dessa forma. É ilegal, né? Então? É ilegal essa cobrança. Entendi. A regra do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz que não há possibilidade de se pressionar ninguém para pagar Vira dívidas. Constrangimento, Vira intimidação. constrangimento, evidentemente. A toda evidência, ele só vai responder com aquilo que lhe sobrou do autor da herança, dos valores que o morto deixou. O patrimônio que ele deixou serve para partilhar e cobrir as suas dívidas.
E se o credor... não entrando no patrimônio particular do herdeiro. Entendi. E se o credor, por exemplo, doutor Alberto, ele, digamos, cadastrar, denunciar esse devedor, assim, naqueles cadastros de pessoas negativas, no caso SPC, Serasa, e o nome fica lá do falecido, isso depõe contra a imagem, a memória da pessoa. Veja bem, nós temos aí também, nessa questão que você coloca, que é muito importante, direitos de personalidade, né? Que também são direitos tutelados pelo Código Civil. A pessoa, quando vem a falecer, a sua personalidade é tutelada pelo Código Civil e aquela pessoa que negativá-lo de forma indevida se sujeitará a um pagamento de indenização por dano moral ou qualquer outro dano suscetível de pecúnia, de valor a ser apurado pela Justiça. E qual que é a primeira medida que a família deve fazer nesses casos? Bom, se ocorrer essa questão de negativação, é verdade que a família deverá buscar na Justiça mecanismos jurídicos próprios para cancelar essas negativações. Antes disso, ela poderia comunicar ao financiador o óbito, o falecimento da pessoa? Sim, não tenha dúvida, mas ao que me parece fica uma coisa meio que... uma retaliação? Por parte do devedor, por parte do credor, perdão, ele quer receber o seu crédito. Uma forma de coação. É uma forma de coação, que não é admitida pelo direito, evidentemente. Doutor Alberto, e quando essa pessoa falecida integrava, tinha uma sociedade empresarial com alguém, o sócio dele também é responsável por essas dívidas? Não. Aí é uma regra que nós já temos de direito empresarial. O Código Civil também prevê em um dos seus artigos, na parte do livro do Direito das Empresas, no Código Civil, de que a empresa, se for uma sociedade por conta de participação limitada, se extingue com a morte de um dos seus sócios. Se não existir no contrato social forma diferente de extinção dessa empresa. Na maioria das vezes, aquelas cotas que ele detém são passadas para os herdeiros. Vira patrimônio dos herdeiros. E vira patrimônio dos herdeiros. E são estas cotas que vão responder por qualquer dívida. Os outros sócios não têm o seu patrimônio afetado. Ok, doutor Roberto, eu vou fazer um intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco para a gente, explicasse o que o credor deve fazer para receber uma dívida, nesses casos, quando há patrimônio. Ok? A gente volta em instantes.